Beleza, sejam bem-vindos para mais uma live, mais uma dessa série de lives que eu estou fazendo na última semana do ano para preparar a sua cabeça, os seus pensamentos, todas as suas energias para você ficar fluente em inglês no ano de 2023. Então, essa semana eu estou fazendo live de segunda a sexta, 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite. Essa é a segunda live do dia e a gente vai falar sobre os melhores países para você morar se você fala inglês, certo? Aqui, obviamente, eu vou focar nos países de língua inglesa, né? Porque se você for considerar, dá para você morar em qualquer lugar do mundo com inglês, até países onde não se fala inglês, por exemplo, na Alemanha. Na Alemanha o idioma oficial é o alemão, mas se você fala inglês, lógico, você vai conseguir se virar muito bem, beleza? Então aqui eu vou manter limitado aos países de língua inglesa, certo? Tô vendo o Luiz voltou para a nossa segunda aula do dia. Luiz Carlos, seja bem-vindo novamente. Mandou aqui um hello again, né? Oi, novamente. Então vamos lá, vamos seguir. Antes da gente selecionar quais são os melhores, né, e eu dizer o porquê eles são os melhores, vamos fazer uma lista geral de todos os países que falam inglês, beleza? É uma porradinha de país aqui, mas vai ser divertido, beleza? A Vivi tá falando aqui também, hello again, I'm here again, né, estou aqui novamente. Também a Gilza mandou um hi, hello Gilza. Silvana também mandou um hi. Pessoal, todo mundo chegando e já dando like na live. Aí sim eu fico feliz. Não preciso nem almoçar, tô aqui com fome, mas só os likes de vocês já me deixam feliz. Olha só, a Gilza disse que é de Angola. I'm from Angola. Lá em Angola eles também falam português assim como a gente. Seja bem-vindo, é uma alegria ter você aqui do outro lado do oceano aqui me assistindo. Deixa eu ver quem mais aqui. A Silvana está em Nova York, olha só que legal. A Cal Prado mandou um hi aqui também. Então beleza, vamos lá, vamos fazer a lista. Quais são os países que falam inglês? Primeiramente, vamos ficar nos mais famosos, né? São 4 países mais famosos que falam inglês. A Inglaterra, obviamente, né, o país que deu origem ao idioma. Os Estados Unidos, a Austrália e a Irlanda, né? Esses são os países mais populares, os mais famosos, onde o inglês é o primeiro idioma, né? A língua oficial. Então, a Cal Prado está falando aqui que ela é do Japão, I'm from Japan. Ok, mas você está no Japão? Ou você é japonesa? Explica pra gente aqui direitinho. O Jarbas, meu grande amigo e ex-aluno, mandou um hi. Hello, Jarbas. Merry Christmas, man. Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer uma correção, porque sempre tem o pessoal sabichão que vai dizer, mas Rafa, o inglês não é o idioma oficial dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não têm um idioma oficial. E é verdade, né? Se você pegar na Constituição Americana, não existe um idioma nos Estados Unidos. Não está em nenhum lugar dizendo que aqui nos Estados Unidos nosso idioma é o inglês. Não, não tem isso. Então, apesar de ser o idioma que todo mundo fala, mas oficialmente eu não posso dizer que é o idioma oficial. Não existe idioma oficial nos Estados Unidos, tá? Mas é óbvio, qualquer um que for falar que não se fala inglês nos Estados Unidos é muito maluco ou quer criar muito caso, né? Aí, deixa eu ver, a Josa falou, but I'm here in Cape Town, South Africa, to learn English. Certo, então, ó, você está na África do Sul, né? Cape Town é a capital, se não me engano, né? Da África do Sul. E justamente a gente vai falar deste país onde você está também. Já que você está aí aprendendo inglês, então eu já vou te dar uma ajuda, ó. In Cape Town, to learn English. Sem esse NG no final, não tem esse NG aí, beleza? A Cris mandou um hello. Aí aqui a Cal Prado, é isso mesmo, como é o seu nome? Escreve pra gente aqui, por favor. Falou, sou brasileiro. É um homem até, eu achei que era uma moça. Sou brasileiro morando no Japão. Aqui nas suas fotos também não dá pra ver direito. Há 20 anos, olha só que legal. Então daqui a pouco, inclusive, a Erika aparece aí. A Erika tá no Japão e sempre acompanhando as nossas lives, né? Agora pelo fuso horário, deve estar um pouquinho difícil para ela, mas daqui a pouco ela aparece aí. Então esses são os 4 países mais famosos que falam inglês. Inglaterra, Estados Unidos, Austrália e Irlanda, certo? Já já eu vou falar qual deles é o país mais legal para se morar, esse tipo de coisa. Aqui a gente tá só elencando, né? Então, esses são os países que têm o inglês como primeiro idioma e os mais famosos. Agora eu vou falar os não tão famosos assim, né? Talvez você conheça todos, talvez não. Todos esses países aqui também têm o inglês como seu primeiro idioma, como a língua nativa, certo? Então vamos lá, a Escócia, né? A Escócia, eles falam inglês lá do ladinho da Inglaterra. País de Gales, né? Apesar de existir também o idioma galês, mas no País de Gales o inglês é o idioma oficial também. Bahamas, né, lugar turístico, se vocês não sabem, nas Bahamas se fala inglês, né? Granada,
Então a ilha de Granada, né, em inglês também é o idioma oficial. Na Guiana não é a Guiana Francesa, tá? Não esqueçam que existem duas Guianas. Aqui em cima do Brasil, no mapa, né, tem a Guiana Francesa e a Guiana apenas, né? E essa fala inglês como idioma oficial, né? Aqui, ó, New Zealand, o Luiz está falando New Zealand é outra, também já que está na minha lista. Aqui, sei lá, Nova Zelândia eu não acho que é dos mais famosos, né? Tem gente que não conhece, tem gente que não ouve muito falar, mas está aqui também na lista dos países que falam inglês como língua nativa, certo? Também existe outro idioma também na Nova Zelândia, né? Mas o inglês é considerado língua oficial. Fora isso, a gente tem Malta, né? Malta, aquela ilhazinha do lado da Itália. Tem um aluno meu que está fazendo intercâmbio lá. Tem várias pessoas que vão. É talvez a segunda opção mais barata de intercâmbio para inglês, né? Irlanda talvez seria a primeira e Malta seria a segunda opção. Jamaica, né? A gente às vezes não lembra, mas a Jamaica, o idioma oficial é o inglês, certo? Porto Rico, né, apesar do nome, parece um nome em espanhol, mas lá em Porto Rico eles têm os dois idiomas, tanto o inglês quanto o espanhol, né? Então, Porto Rico e a Costa Rica também, lá se fala inglês nesses dois países, e Trinidad e Tobago, né? Então, Trinidad e Tobago também é outro caso. A Trinidad é um nome em espanhol, mas lá também se tem o inglês como idioma oficial, tá? Tô vendo aqui o comentário, até mesmo aqui no Japão dá para sobreviver bem com o inglês. Exatamente. Qualquer lugar do mundo a gente se vira com o inglês, né? O Luiz está falando aqui África do Sul, South Africa. África do Sul, aqui ó, também a Jusa está colocando aqui Nigéria. Calma, que esses países que vocês estão falando, eles falam inglês, verdade, mas o inglês não é o idioma oficial do país, né? Os países têm idiomas próprios, né? O inglês é o segundo idioma oficial desses países, né? Então, por exemplo, no caso da África, é o Afrikaans, né? Existe esse idioma que é o idioma oficial da África do Sul. O inglês, ele é um idioma oficial também, mas ele é considerado o segundo idioma oficial. Apesar de, eu imagino, não tenho essa informação, mas eu imagino que o inglês é o idioma mais falado da África do Sul, mesmo não sendo o primeiro idioma oficial do país, certo? Aqui, por exemplo, também a Jusa falou a Nigéria. A Nigéria, o inglês não é o idioma oficial, apesar também, eu acredito que a maioria dos nigerianos sabe falar inglês, né? Então é o idioma mais falado do país, mas não é o oficial, né? Olha que engraçado, né? Que curioso. Então a Nigéria é um país que tem alguns idiomas, né? Não dá nem para dizer um outro idioma, são vários idiomas que existem na Nigéria. Não sei qual deles é o oficial, mas o inglês é o segundo idioma oficial, certo? Então, agora a gente vai para essa lista desses países que tem o inglês como a segunda língua, né? São todos países colonizados, né? Especialmente países da África, então que mantêm os seus idiomas originais como os primeiros idiomas, mas tem o inglês como seu segundo idioma oficial, né? Aqui a Cal falou também a Filipinas. As Filipinas são um desse caso. Eles têm o seu idioma oficial e o inglês como segundo. Então vamos lá, vamos para a lista. A África do Sul é o primeiro deles, Botsuana, Camarões, Ilhas Fiji, Filipinas, Gâmbia, Gana, que a Gilza acabou de mencionar aqui, a própria Índia, né? O inglês não é o primeiro idioma oficial da Índia, é o segundo. Lesotho, Libéria, Ilhas Maurício, Malta, né? Eu já mencionei aqui. Namíbia, né? Difícil falar o nome desse país, né? Namíbia. Nauru, Nigéria, Rodécia, Serra Leoa, Samoa Ocidental, Singapura, olha só, Singapura é uma das maiores economias do mundo, né? Lá se fala inglês como segundo idioma oficial. Suazilândia, Tanzânia, Tonga, Uganda e Zâmbia, né? Então diversos países aqui que a gente não faz ideia de onde fica no mapa, né? Tô vendo aqui o Luiz falou, scammers nigerianos, já tive alguns chats querendo aplicar golpes. O pessoal da Nigéria dá muito golpe? Certo, então cuidado aí, pessoal da internet, né, de forma geral, tirando eu, lógico, não quero dar golpes em ninguém, mas a internet tem muita gente esperta, né? Aqui, é verdade, pô, esqueci o Canadá. A Paty falou aqui, o Canadá, esqueci de colocar ele na lista, né? Então lembrando, o Canadá também tem o francês como seu idioma oficial, certo? Então, deixa eu fazer algumas observações aqui sobre esses países. Primeiro, vocês devem ouvir as expressões Reino Unido e Grã-Bretanha, né? Então, o que significam? São a mesma coisa? Não são exatamente a mesma coisa, né? Então, a Grã-Bretanha faz parte do Reino Unido, mas o Reino Unido não faz parte da Grã-Bretanha. Então, vamos explicar. Existem lá, do lado da Inglaterra, os outros países, né? Do lado da Inglaterra, então, a gente tem País de Gales,
Escócia, a Irlanda e a Irlanda do Norte, né? Não podemos esquecer que existem duas Irlandas. Uma chama-se apenas Irlanda e a outra Irlanda do Norte. Então todos esses países ali estão ali naquela ilha, né? Na região onde fica a Inglaterra. Então quando a gente está falando da Escócia, da Inglaterra e do País de Gales, esses três países formam a Grã-Bretanha, certo? Então Escócia, Inglaterra e País de Gales. Esses três juntos são a Grã-Bretanha, certo? Porque eles todos estão na mesma ilha onde está a Inglaterra. Agora, o Reino Unido tem um a mais. O Reino Unido é a Irlanda do Norte. Na verdade, originalmente, o Reino Unido era todos esses 5 países juntos, tinham o nome de Reino Unido. Mas a Irlanda tornou-se independente em 1916, né? Então a Irlanda não é mais parte do Reino Unido. A Irlanda do Norte continua sendo, certo? Então, tirando a Irlanda, que se tornou independente, os outros 4 países formam o Reino Unido, né? Então a Irlanda não é mais unida a eles. Então seria Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. A Irlanda a Irlanda normal, né? Não é do Sul, é a Irlanda apenas. Essa não faz mais parte do Reino Unido, beleza? Aí eu tô vendo aqui a Lia, mandou um boa tarde, fala Lia, seja bem-vinda novamente. Aí o Luiz está falando the UK, né? Então em inglês nós dizemos the United Kingdom, o Reino Unido, que a gente abrevia assim do jeito que o Luiz colocou, the UK, certo? Então essa é a diferença entre Reino Unido e Grã-Bretanha. Vocês vão ver, por exemplo, no futebol, na Copa do Mundo, cada seleção tem o seu país, eles jogam individualmente, né? Por exemplo, na Copa agora que acabou, a gente viu que estava País de Gales, estava na Copa, e a Inglaterra também estava na Copa. Agora, nas Olimpíadas, eles disputam juntos, eles disputam como Grã-Bretanha, né? Então você vai ver, a Inglaterra nunca participa das Olimpíadas, quem participa é a Grã-Bretanha. Então são os 3 juntos, né? Inglaterra, Escócia e País de Gales, certo? Então, às vezes, dependendo do evento que está se participando, eles estão unidos ou separados, certo? Aí, então, vamos lá, a esses países aqui. Então, dos países que eu falei, que falam inglês também, mas não são dos principais, dos mais famosos, né? A gente tem, por exemplo, a Jamaica. A Jamaica, nos últimos anos, tem se desenvolvido, né? A Jamaica está se tornando uma economia, logicamente, ainda não uma economia de primeiro mundo, mas uma economia séria, vamos dizer assim. Aqui eu já estou começando a justificar quais são os melhores países para se morar onde se fala inglês, né? Eu não digo que a Jamaica é um dos melhores países, ainda não é. Não é um país ruim, né? Mas ainda não está longe de ser um dos melhores países. Mas a Jamaica tem muito potencial futuro de se tornar um grande país, um excelente país para morar, né? Eu não sei se talvez a gente pode dizer que a Jamaica vai atingir um país de primeiro mundo, não acredito nesse ponto, mas é um país que vem fazendo um planejamento sério nos últimos anos, né? Então, principalmente a economia da Jamaica tem se desenvolvido. Se vocês verem, né, o ranking, a estatística da economia da Jamaica, você vai ver que tem subido assim consideravelmente, né? Inclusive, tem tido uma evolução em termos financeiros, econômicos, mais relevante que o Brasil. Acredite se quiser, né? Então a Gilza está falando aqui, speak English, please. Não posso, Gilza, porque tem muita gente aqui na live que está ainda aprendendo inglês, né? Então, se eu falar 100% inglês aqui, a maioria das pessoas não vão entender. Mas em breve, como ontem tinha uma pessoa pedindo também, em breve eu vou fazer uma live só em inglês, para a gente conversar aqui 100% em inglês. Silvana falou, muito legal, muito bom ter conhecimentos. É isso aí, é legal, a gente descobre até às vezes outras possibilidades de intercâmbio, inclusive. Por exemplo, Malta é um país que pouquíssima gente conhece, né? Às vezes nunca nem ouviu falar da ilha de Malta, fica ali do lado da Itália, né? E aí você não diz que em Malta se fala inglês, mas sim, se fala inglês, e é uma opção famosíssima de intercâmbio, né? Então esse conhecimento, inclusive, ajuda você, se você tem esse interesse de estudar fora, de ter uma experiência internacional, né? Então Malta é uma opção e é um lugar onde você vai poder praticar em inglês, certo? Aí a gente tem aqui também a Escócia, né? A Escócia, assim, é um país de
consideravelmente boa qualidade de vida, né? É um país, se você assistir, por exemplo, séries como Game of Thrones, ou qualquer série, ou qualquer filme que tenha aquele cenário mais medieval, um cenário antigo que precisa de belas paisagens, montanhas, tal, pode ter certeza que esse filme foi gravado na Escócia. A Escócia é conhecida por ter essas paisagens bonitas, né, que a gente vê em filmes de época, assim, aquela coisa mais clássica. Então, todos esses filmes, essas séries, God of War, Game of Thrones, qual é a outra? Vikings, todas essas séries e filmes que são assim coisas de guerra antiga, que precisa daquela paisagem bonita, elas são gravadas na Escócia, né? Por ter essas belas paisagens e também por ser um país consideravelmente barato para se gravar um filme ou uma série, né? Comparado com outros países, que às vezes tem a mesma paisagem, mas acaba sendo mais caro. O problema da Escócia é o clima, na verdade, do Reino Unido como um todo, né? Então o clima lá, mas especialmente na Escócia, a Escócia talvez seja mais frio que os outros países do Reino Unido e chove muito mais do que os outros países do Reino Unido, né? Então, por exemplo, na minha escola, que tinha aqui em São Paulo, eu já falei para vocês que os meus professores eram nativos, eu tive 2 professores na minha escola que eram escoceses, né? Tivemos o Malcolm, ele tinha na época 40 anos, né? E também o Kieran, e o Kieran era um pouquinho mais novo que eu, né? Então hoje eu tenho 32, ele deve estar com 30. Inclusive ele fez aniversário essa semana passada, né? E aí eu lembro uma vez, os alunos sempre tinham muita curiosidade, porque para a maioria dos meus alunos era a primeira experiência deles falando com um nativo, né? Eram os professores, nenhum deles tinham conhecido um nativo antes, né? Com algumas exceções. E aí o pessoal sempre perguntava, pô, se você é escocês, você mora na Escócia, né? Por que você está no Brasil? Né? Então o pessoal sempre assim, se você vem num país de boa qualidade de vida, por que você está no Brasil, que apesar de ser um país bom, bonito, com clima agradável, mas por que você veio para um país de terceiro mundo? Né? E ele sempre dizia, toda vez que alguém perguntava isso, ele sempre dizia, quando você mora num país em que todo dia é cinza, né? Então não tem um dia bonito de sol, com aquele céu azul, com aquele sol, não, todo dia é cinza, né? Então ele dizia, quando você mora num país que é cinza, que chove o dia inteiro, que é frio o dia inteiro, que você está úmido o tempo inteiro, aí você entende porque a pessoa quer vir para o Brasil, né? Então, assim, dando um pouco mais de moral para o nosso país, que nos últimos dias a gente estava falando algumas coisas que não eram positivas, né? Na maioria das vezes, infelizmente, é a realidade, ninguém está inventando história, mas também tem isso, né? Então, às vezes a gente sai do Brasil com essa mentalidade de, eu vou procurar, sei lá, um país em que eu vou ter mais qualidade de vida, que eu vou passar menos tempo no trânsito, em que o transporte público é de mais qualidade, em que, sei lá, o sistema de saúde é melhor, né? Então a gente vai com esses pensamentos. E, para quem está fora, tem muita gente que adoraria morar no Brasil. Muitos estrangeiros que adorariam morar no Brasil. Quando você fala isso, por exemplo, para um escocês, ele vai falar, quer dizer que você quer sair do Brasil, lá do sol, o país do futebol, o país legal, assim, onde você pode ir pra praia e viver sem blusa, né? Viver de camiseta, porque aqui no meu país o ônibus funciona, porque aqui no meu país tem, sei lá, uma saúde um pouquinho mais de qualidade, né? Então, pra gente o que faz sentido na nossa cabeça, pra eles não faz. E também o contrário, né? A gente fala, nossa, o cara quer vir aqui só porque aqui tem sol e o clima é bom, sendo que lá é seguro, lá ele não é assaltado, lá ele vive com mais qualidade, né? Então, olha só, é aquilo, né? A grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa, né? A gente tá aqui querendo o que eles têm lá e eles estão lá querendo o que a gente tem aqui, né? Então o ser humano nunca tá feliz com o que tem, né? Mas assim, de forma geral, vai ter muito mais brasileiro querendo ir para lá do que escocês querendo vir para cá, imagino eu, né? Mas existem muitos querendo vir. Deixa eu ver aqui como estamos aprendendo. Seria bom se algumas coisas falasse em inglês. Beleza, vou tentar colocar mais algumas frases, algumas palavras aqui em inglês para ajudar todo mundo. Ó, o Vagninho aqui, meu ex-aluno, ele falou, grande professor Malcolm da escola do Rafa, né? O Vagninho foi aluno do Malcolm. Malcolm, meu grande amigo, ex-colega de trabalho e grande amigo, sem dúvidas. O Luiz falou, algo interessante no estudo do inglês, se aprende cultura inglesa e de modo associativo melhora o próprio português, percebo isso diariamente. Não entendi, como assim, o inglês te ajuda a melhorar no português, é isso? Interessante. Ele voltou para a Escócia? O Wagner perguntou. Sim, voltou logo no começo da pandemia, né? Quando eu fechei a escola também, ele já voltou para a Escócia. Verdade, é desse jeito, disse a Rebeca, né? Do pessoal a gente querer ir para lá e eles quererem vir para cá, né?
Que mais temos aqui? Cara, muito gente boa, falando mal com o Vagninho, né? Então é isso. Então a Escócia é um país legal, é um país bom, tem boa qualidade de vida. O problema é o clima, né? No Reino Unido, de forma geral, o clima não é bom comparado ao Brasil, né? Chove quase todos os dias em quase todos os países lá. É frio na maioria do tempo nos países lá, né? Só que na Inglaterra, na Escócia de forma especial, é mais frio, chove mais do que nos outros. Por exemplo, a gente vê na televisão que quando é verão lá, né, por exemplo, na Inglaterra, aí a gente vê aquele pessoal tudo nas praças, às vezes lá quase que de roupa de praia numa praça para tomar um sol, né, e fica bem quente. Na Irlanda, por exemplo, que é um país frio, mas no inverno fica ali consideravelmente quente, né, em alguns lugares. E na Escócia eu não acredito que chegue a fazer calor, não acredito que é frio o tempo inteiro. Pelo menos pelo que eu sei e pelo que os escoceses que eu conheço dizem, é frio o tempo todo. Aqui entrou na live um amigo Andy, que é canadense, né? O Andy foi professor da minha escola e ele é canadense, fala português também, está aqui na live. Fala, Andy. Inclusive ele está aqui no Brasil passando o final de ano e, Andy, a gente vai se encontrar, cara. A gente vai tomar um refri junto, porque eu não tomo cerveja, mas se você quiser você toma. A gente vai comer um sanduba, uma pizza juntos, vamos nos ver. Certo? Então aqui, seguindo. Já que o Andy, meu amigo, está aqui e ele é canadense, vamos falar sobre o país dele, vamos falar sobre o Canadá, né? Então, o Canadá é tido como um dos países de mais qualidade no planeta Terra. Sem dúvidas, aqui da nossa lista, é um dos melhores países onde você pode morar, né? Então, é um país seguro, extremamente seguro, um dos mais seguros. Olha lá o Andy falando, love this. É um dos países mais seguros, sem dúvida, talvez um dos maiores qualidades de saúde, de educação, né? Também acho que é o único ponto negativo assim do Canadá que a gente pode mencionar é o clima também, né? De forma geral, o clima não é dos mais agradáveis para nós brasileiros. Para o canadense, eu acredito que ele tira de letra, né? Já está acostumado. Mas para a gente que é brasileiro, especialmente de que lugar do Brasil você for, né? Por exemplo, se você for do Nordeste, do Norte do Brasil, a sua tolerância ao frio é muito menor do que, por exemplo, eu aqui que sou de São Paulo, né? E eu já não gosto muito de frio. Imagine alguém que é da parte de cima do nosso mapa, né? Tá acostumado com o calor o tempo inteiro. Aqui o Cal tá falando, aqui é uma beleza 6 meses um frio de tremer os dentes e 6 meses um calor de 40 graus. Então ele tá lá no Canadá, certo? Pode falar com propriedade. O Wagner tá falando, chama eu, já quer se envolver no nosso rolê. Tenho muita vontade de visitar e até de morar com minha família. O Márcio está dizendo, né? Então o Canadá realmente... Eu tenho inclusive um aluno, José Félix, estava na live aqui outro dia. Ele acabou de chegar do Canadá, né? Ele trabalha direto, precisa viajar. Então o Canadá é um dos países que ele vai com mais frequência, né? E ele estava lá agora, pelas últimas semanas. O Cal falou, realmente o Brasil é de causar inveja para muitos países. Sim, o Brasil é um bom país, né? O problema é a situação em que ele está. Não agora, né? Digamos nos últimos 50 anos, 100 anos talvez, né? Mas é um país excelente quanto ao clima, né? Às belezas do país. Isso ninguém, nem o mais pessimista dos brasileiros pode negar que é excelente, né? Então é isso, o Canadá é conhecido pelo seu sistema de saúde, que é gratuito, é conhecido por ser um país muito receptivo, né, a imigrantes. Então, para quem tem esse interesse de morar fora, com certeza vai ser muito bem recebido no Canadá. Provavelmente mais do que qualquer outro país da face da Terra, talvez, ouso dizer, né? Muito receptivo mesmo, né? Eu estava vendo uma vez, já faz um tempinho, então não posso precisar os números agora, mas eu vi uma vez a quantidade de imigrantes que tem no Canadá é impressionante, é uma quantidade significante da população do país, é de imigrantes, né? E não de canadenses de fato. O Márcio falando, já vendi milhares de milhas aéreas e nunca viajei para fora. Sério? Pô, Márcio, aí é uma oportunidade que você está perdendo, hein? Aí o Andy tá falando, ó como o Andy, inclusive, escreve bem em português. Feliz ano novo, let's get together in the new year, Rafael. Saúde. Alright, man, we will. You said you're staying till the 7th, right, of January, so we're certainly meeting before that, right? Então o Andy falou para mim que ele vai ficar até o dia 7 de janeiro, que vai ser no outro sábado, né, se eu não me engano. Então até lá a gente vai se encontrar, antes que ele vá embora do Brasil, sem dúvidas. Deixa eu ver o que mais aqui, mais algum comentário?
Não, esse é o último. Então é isso. Da nossa lista aqui, sem dúvidas, o Canadá é um dos melhores países onde você pode morar. Se você tiver essa tolerância ao frio, né? Eu acredito que não existe nenhum ponto negativo que a gente possa destacar deste país, né? E assim, a questão do trabalho remoto, o Andy pode me corrigir se eu estiver falando alguma besteira aqui. A questão do trabalho remoto já era uma tradição no Canadá, pelo menos para algumas profissões, para algumas pessoas, mesmo antes da pandemia, né? Eu tenho uma aluna, chama-se Carol, tá morando lá, e ela diz, aqui o trabalho remoto é comum, Rafa, já era comum antes da pandemia. Então é comum as pessoas trabalharem de casa e fazer os seus horários, né? Tem isso, além de ser remoto, você precisa, vamos supor, trabalhar 6 horas por dia. Você decide, vão ser 6 horas direto, vai ser 6 horas, 3 de manhã, 3 de tarde, ou 3 de manhã, 3 de noite, né? Então, por exemplo, ela me disse, não lembro agora que lugar do Canadá ela está, mas ela disse que lá é comum você ir, por exemplo, num parque, numa segunda-feira, às 3 horas da tarde, e ver o parque com uma quantidade considerável de pessoas, né? Porque todo mundo tem esse horário mais flexível, então as pessoas podem, por exemplo, numa segunda-feira ir num parque durante a tarde, né? E não é uma pessoa que está desempregada, não, é uma pessoa que está trabalhando, mas ela trabalha de manhã e de noite, deixa as tardes livres, então é muito mais flexível, né, a jornada de trabalho. Lógico, depende do seu trabalho, se você trabalha numa fábrica, num restaurante, aí é mais limitado, mas se você tem essa opção de trabalhar de casa, então no Canadá é muito mais flexível o trabalho, né? Aqui, deixa eu ver qual que é o seu nome. A Eva está dizendo, não é tão fácil assim ser imigrante no Canadá, fazer o processo não é fácil. Sim, assim, a única coisa que é fácil nessa vida, Eva, é respirar. Né? A gente não precisa fazer muito esforço, já que até isso tem pessoas que têm dificuldade, infelizmente, né? Mas para tudo existe dificuldade, né? Com certeza, não, se fosse fácil, absolutamente fácil, qualquer um iria, né? Mas também não é consideravelmente não tão difícil assim, né? Para ir para o Canadá, depende do visto que você está tirando, tal, mas você precisa, por exemplo, fazer o certificado, né? Por exemplo, o IELTS, que é aquele certificado para comprovar o seu nível de inglês, né? Depende do se você está indo empregado ou não, se você está indo com visto de turismo, ou de trabalho, ou de estudante, né? Os requisitos vão ser diferentes. Aí pode ser que você precise fazer a prova, então você já precisa comprovar algum nível de inglês, né? Dependente do seu visto. Então, existem sim dificuldades, sem dúvidas. O Wagner está falando, lembro do James, professor australiano. O inglês dele era o mais fácil de entender. Então, já que o meu amigo Wagninho deu a dica, vamos falar agora da Austrália, certo? A Austrália, por exemplo, a minha aluna Gi, estava aqui na live outro dia, né? E ela tá morando lá, ela chegou lá o quê? Acho que não deve ter 2 meses, nem isso ainda. Tá morando lá, tá adorando, e a Austrália também é um dos países com mais qualidade de vida no planeta Terra, né? Então é um excelente país para se morar. Tem um fuso horário diferente, né? Então quem muda para a Austrália tem que se adaptar com isso, né? Se deixa a família aqui no Brasil, vai ter horários meio diferentes, né? Para falar com o pessoal, é mais ou menos o mesmo fuso horário do Japão, né? Então eles estão horas e horas, acho que 11 horas na nossa frente, né? Mas fora isso, também não tem muitas desvantagens, tá? Então é um país também bem receptivo a imigrantes, justamente porque lá, por ser talvez o país mais rico da Ásia, né, ou da Oceania, como a gente chama aqui, ele recebe muitos imigrantes, por exemplo, chineses, né? Então é comum na Austrália você ver muito chinês, às vezes muito japonês também, então é um país acostumado também à imigração. Estou dizendo que não tem problemas? Meu amiguinho, tem problema em todos os países, todo lugar da face da Terra. Cada centímetro quadrado desse planeta Terra existem problemas, tá? Mas eu estou falando, comparando-se ao Brasil, sim, tem muito mais qualidade de vida, é muito mais receptivo e é um país muito melhor do que o Brasil para se viver, certo? Então a Austrália, sim, é uma grande opção. É um país que, sem dúvidas, assim, eu não conheço ninguém que tenha ido para a Austrália e tenha reclamado, tenha alguma queixa, né? Eu conheço algumas pessoas, além da minha aluna Gi, que moram lá também, e são pessoas que não têm o menor interesse em voltar para o Brasil, né? E o clima é mais parecido com o clima brasileiro, ainda tem essa vantagem, né? Então, talvez como única desvantagem, eu poderia colocar o fuso horário, talvez a única desvantagem, né? Então, se você vai deixar a sua família no Brasil, então você vai ligar vai conversar com eles, sei lá, vai ser de dia para você e de noite aqui, e vice-versa, né? Quando for de noite lá, vai ser de manhã aqui. Então você tem esse problema do fuso horário. Mas fora isso, não tem nenhum outro problema, porque é um excelente país, extremamente seguro, né? E você tem muita qualidade de vida.
E o clima é muito parecido com o clima do Brasil, é um país quente, né? Então a gente não tem o problema, por exemplo, que teria no Canadá. Aí muitas pessoas, assim, eu já vou até falar antes que apareça aqui nos comentários, tá? Muita gente fala, mas Rafa, é muito caro. É muito, se eu falar dos Estados Unidos, vai ter gente que vai falar, Estados Unidos é muito caro de se viver. Se eu falar do Canadá, vai ter gente que vai falar, é muito caro de se viver no Canadá. Agora que eu tô falando da Austrália, vai ter gente falando, Rafa, é muito caro de se viver na Austrália. Sim, meu amigo, é muito caro viver em todos esses países. Só que você ganha muito dinheiro nesses países, né? Então é extremamente caro, sei lá, você alugar uma casa na Austrália, sim, mas o seu salário na Austrália é muito maior comparado com o salário no Brasil, entendeu? Então, em todos esses países você gasta muito dinheiro, mas você ganha muito dinheiro. Então, proporcionalmente, acaba sendo ainda muito vantajoso, certo? Então eu já tô falando antes que apareça nos comentários aqui, Rafa, mas não vale a pena ir para esse país porque é muito caro. É caro, mas você ganha muito dinheiro. Né? Então, por exemplo, sei lá, no Brasil você paga caro também, mas o seu salário é baixo, né? Sei lá, você paga R$ 2.000 de aluguel, ou sei lá, 1.000 e pouco, né? Vamos usar mais o padrão. Você paga R$ 1.000 de aluguel, 1.200, ou um pouquinho menos, 700 e pouco, mas o seu salário às vezes é 2, né? Então você paga praticamente metade do seu salário é só de aluguel, fora as contas, fora água, luz e todas as coisas que você precisa pagar, né? Então só para você ter um teto sobre a sua cabeça já vai metade do seu salário, né? Então, sei lá, na Austrália, nos Estados Unidos, no Canadá, você vai pagar caro pelo aluguel? Sim, mas isso, comparado ao seu salário, não vai ser nem, sei lá, 25% de tudo que você ganha, entendeu? Então, você entende? Você gasta muito, mas você ganha muito ao mesmo tempo, né? E aqui tem várias pessoas na nossa live que não estão no Brasil, estão no exterior e podem comprovar o que eu estou dizendo, né? O Márcio disse, tenho muito interesse em saber mais sobre isso. Acho que o Márcio está falando das milhas aéreas ainda. É isso, Márcio? Estudando programação. Sobre milhas eu não entendo, sinceramente eu não entendo, nem tenho milhas. Então eu não poderia te ajudar com isso. A Eva falou, eu moro aqui 20 anos, né? Lá no Canadá, eu imagino que a Eva está dizendo. O Márcio disse, outro lugar que parece fantástico para visitar e até morar, né? Aqui já falando da Austrália. A Marilda está dizendo, qual é a vantagem de se morar no Canadá? Professora idosa, é isso? 56 anos? Tem chance de fazer o que lá? Marilda, é assim, quando a gente está como imigrante, né? Você sempre tem que levar em consideração que você não vai, dificilmente, né? Não vou dizer que é impossível, mas dificilmente você vai conseguir exercer o mesmo trabalho que você tem no Brasil em outro país, né? Então você é professora. Eu precisaria saber primeiro o que você faz, né? O que você ensina, mas eu já posso deduzir, independente do que você for dizer, que muito dificilmente você vai conseguir manter a sua profissão lá no Canadá ou em qualquer outro país, nos Estados Unidos, na Austrália. Primeiro porque sempre tem a questão da validação do diploma, né? O diploma das nossas universidades aqui no Brasil tem muito pouco peso ou nenhum peso em vários outros países do mundo, né? Então, dependendo do que você estudou, em qual universidade você estudou, você vai chegar, sei lá, no Canadá, ou na Austrália, ou nos Estados Unidos, seu diploma não vai valer de nada, né? Então você vai ter que iniciar numa outra profissão. Né? Então, lá provavelmente você vai fazer trabalhos que às vezes aqui a gente não gostaria de fazer, né? Sei lá, trabalhar em restaurante, trabalhar com limpeza, trabalhar na construção civil, né? São as áreas mais comuns. Tem uma porrada de outras coisas que você pode fazer, né? Sei lá, por exemplo, na Inglaterra é um país bem acessível para profissionais da área da saúde, né? Então, na Inglaterra, a maioria dos enfermeiros da Inglaterra não são ingleses, são imigrantes de todos os lugares do mundo, né? Então, a Inglaterra é mais tolerante com a questão do diploma, pelo menos na área da saúde, principalmente para enfermeiros, né? Então tem várias profissões que você pode exercer, mas é bem provável que você não conseguirá trabalhar na sua área, né? Então, por exemplo, o Jarbas, não sei se ele está aqui ainda, né, na live, mas o Jarbas aqui, que é meu amigo e ex-aluno, aqui no Brasil ele trabalhava, me corrija se eu estiver enganado, Jarbas, mas ele trabalhava com, como chama? Esqueci a palavra em português. Com empresa de seguros, né? Ele trabalhava na Sul América, vocês devem conhecer. Então eu não sei qual era a formação dele, né? Que ele tinha aqui no Brasil, se precisava de uma formação para trabalhar na área dele, mas lá, agora que ele está morando em Orlando, ele trabalha fazendo entregas, né? E é um trabalho que está muito comum, como aqui o Uber ficou muito comum no Brasil, agora um pouco menos por causa do preço da gasolina, mas há uns anos atrás estava bem comum. Lá nos Estados Unidos é mais as entregas, né? Porque você tem, por exemplo, a Amazon, que você compra, ela entrega no mesmo dia, né? Então tá precisando de muita gente para fazer entrega nos Estados Unidos, e você vê que é um trabalho muito comum, que já saiu inclusive dessa fronteira dos imigrantes, já tem muito americano também fazendo esse trabalho, né? Então já não é mais, esse é o trabalho de imigrante, não, já se tornou comum para os americanos também.
certo? Então, se você vai com esse pensamento de que eu estou indo para outro país, eu não vou só recomeçar a minha vida nesse sentido, em todos os sentidos, inclusive no sentido profissional, né? Se você for com esse pensamento, oportunidade não vai faltar, né? Vai ter um monte. Mas tem isso, então a gente precisa às vezes abaixar a nossa expectativa, né? Aqui eu tenho, no Brasil eu tenho uma situação confortável, eu tenho um bom emprego, né? Um emprego para o qual eu sou qualificado. Às vezes a gente vai ter que trocar. Eu quero mais qualidade de vida, mas por um emprego que talvez não me sujeitaria no Brasil, né? Ou eu fico no Brasil com o meu emprego, mas com muito menos qualidade de vida, né? Então meio que não dá para ter os dois, né? A não ser, claro, tem algumas exceções, mas na maioria dos casos dá para dizer que vai ser assim, né? A Viviane está dizendo, a legislação na Austrália é mais rígida se comparada ao Brasil. Legislação, qual legislação você está falando, Vivi? Assim, leis no geral, do que você está falando exatamente. E um detalhe, aproveitando que a gente está falando sobre imigração, sobre morar fora, questão de visto. Então o Brasil ele aplica, né, a lei da reciprocidade. Então vamos dizer assim, se você precisa de visto para ir para um país, o Brasil vai pedir visto para a pessoa desse país também, né? Então o processo de vistos funciona dessa forma para o Brasil, né? Então se o estrangeiro quer vir para o Brasil, é isso que ele precisa fazer. Então, por exemplo, um americano, a gente precisa de visto para ir para os Estados Unidos, então o americano para vir para cá precisa de visto também, né? E todos os outros países que exigem visto dos brasileiros, quando uma pessoa dessa nacionalidade vem para cá, ela precisa de um visto também, né? A Eva tá falando como é que é? O caro de viver em Toronto, lembrando que em inglês a gente fala Toronto, né? Mais afastado e mais barato, mas se ganha bem. Viver no Canadá é maravilhoso, exatamente. Então aí a Eva comprovando o que eu disse, né? Então a gente consegue ter um salário mais elevado, até em profissões assim das que pagam menos, né? Morando no exterior do que a gente teria aqui no Brasil. É só você ver, né? Como é comum. Não sei quantas pessoas que vivem essa realidade vocês conhecem, eu conheço várias, né, porque eu estou nessa área de ensino de idiomas, mas é extremamente comum, a pessoa vai para fora, às vezes é qualificada, tem um bom emprego aqui, mas está naquela vida, né, que a gente vive aqui apertado, sempre com dinheiro, e a pessoa vai para fora, trabalha, mora alguns anos lá e está sempre mandando dinheiro para cá, para a família que está aqui, e depois volta para cá alguns anos com um padrão de vida muito mais elevado do que tinha aqui no Brasil. E às vezes fazendo um trabalho lá que aqui a gente não faria, né? Sei lá, quanto você ganha de dinheiro para lavar prato num restaurante aqui no Brasil? Provavelmente muito pouco, né? Quanto você ganha de dinheiro para lavar pratos no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália, na Irlanda? Muito mais do que você ganharia aqui, né? E além do fato de estar em outra moeda. Quando você trouxer para o Brasil vai ser ainda mais, né? Deixa eu ver o que mais temos de comentários aqui. O Carlos mandou... O Cal falou, sim, é verdade, o salário é proporcional, exatamente. Aí o Wagner está falando, nos Estados Unidos precisa ter o tal Green Card, né? Sim, para você morar indefinidamente, né? Sem ter prazo de voltar, sim, você precisa do Green Card para morar nos Estados Unidos e não precisar voltar para o Brasil, né? Mas, porém, se você tem um visto de estudante, você consegue morar lá por algum tempo, por alguns anos até, né? Porque você está lá cumprindo o objetivo do seu visto. Você tirou um visto de estudante e está estudando, né? Então, por exemplo, uma faculdade, você vai levar 3, 4, 5 anos para fazer uma faculdade, então o seu visto vai te permitir morar lá por esse período, entendeu? Então existem outras formas de você morar temporariamente nos Estados Unidos ou em qualquer outro país que não exija o Green Card, né? Inclusive, uma curiosidade, né? O Green Card é quando você se torna cidadão americano, né? Assim, os Estados Unidos é um país extremamente exigente, né? Para dar o Green Card, para você poder ir para lá e se tornar um cidadão americano e morar lá legalmente para sempre, né? É extremamente exigente. Porém, os Estados Unidos é o país mais igualitário para o imigrante quando ele está legalizado, né? Ou seja, aqui no Brasil você tem limitações. Vamos supor, vem um americano morar aqui. Ele nunca, por exemplo, vai poder se candidatar a um cargo político. Nunca, porque ele é estrangeiro e um estrangeiro não pode fazer isso no Brasil. Já nos Estados Unidos, não. Se você está morando lá, se você tem um green card, você tem exatamente todos os direitos que um americano tem. Então você realmente se torna
um americano. Você poderia inclusive se tornar presidente dos Estados Unidos, né? Porque você tem todos os direitos de um americano. Então é o país mais exigente, mas ao mesmo tempo, quando você consegue, é o mais igualitário. Não tem mais diferença quando você tem um green card, não tem mais diferença de você, que, sei lá, chegou lá nos Estados Unidos há alguns anos, e de um americano que nasceu e morou a vida inteira lá. É o mesmo nível, mesmo direito para ambos, entendeu? O Márcio falou, estudando linguagem de programação para que, quem sabe, um dia poder prestar trabalho remoto ou até morar lá. Verdade, Márcio, então tem essa possibilidade, além que talvez também é bem confortável, né? Você trabalhar aqui no Brasil, né? E tá vinculado com a empresa estrangeira, né? E às vezes receber em moeda estrangeira, né? Então, por exemplo, aconteceu comigo, eu acabei de fazer um trabalho que eu recebi em dólar, né? E aí quando eu recebi anteontem, inclusive, veio 5 vezes, né, do que o número que era combinado. Então é maravilhoso, né? Então, vamos supor, tipo, $100 chega aqui para mim 500, né? Então tem essa possibilidade, né? Seria o meio termo entre o ir embora do Brasil e o morar no Brasil. O meio termo é esse, você continuar no Brasil, porém trabalhando por uma empresa estrangeira, né? Pode ser que ela te mande o pagamento em reais, já convertido, ou que ela te mande em moeda estrangeira, que é ainda melhor, né? Porque aí oscila, depende como está a cotação do dólar, do dia ou do euro, né? Dependendo da moeda que você vai receber, aí você recebe 5, 6 vezes a mais, né? Maravilhoso, é uma sensação maravilhosa, assim. Aqui a Eva falou, impossível ser profissional se não voltar a estudar novamente. Exatamente, então é isso, você tem que se requalificar, né? Então você sai daqui com o seu diploma e lá você vai ter que estudar de novo, não tem jeito. Que mais aqui? A Marilda. Opa, peraí. Quero ser cuidadora de idosos, sem chance de querer dar aulas. Quero ir aposentada do Estado. Sim, com certeza. Esse trabalho você vai conseguir exercer, Marilda, sem dificuldades, né? Claro que tem pessoas que precisam de qualificação, mas é uma qualificação fácil até, né? É um curso livre que você faria lá. E às vezes, dependendo se for trabalho mais informal, você nem precisa de qualificação nenhuma para essa profissão, né? O que mais temos aqui de comentários? A galera está interagindo bastante. É legal esse assunto, né? A galera gosta de falar de morar fora, esse tipo de coisa. A Vivi falou, aqui falando da legislação, né? Geral. Regras, controles sobre comportamentos, etc. Sim, Viviane, a gente está num país que é uma bagunça, né? O Brasil é um dos únicos países em que a lei pega ou não pega. Tem essa, né? Será que essa lei vai pegar? Será que o pessoal vai se acostumar, né? Então, sei lá, eu lembro, por exemplo, questão do cinto de segurança, né? Eu lembro que quando eu era pequeno, sei lá, tinha 5, 6 anos, que aí começou a lei do cinto de segurança ser obrigatório, né? Porque até então não era, você podia dirigir sem o cinto de segurança e azar o seu, né? E aí lá quando eu era criança, sei lá, 95, 96, aí passou essa lei de que se tornou obrigatório. Se você dirige sem o cinto, você toma uma multa, né? Até hoje, tem gente que tem dificuldade de fazer isso. Eu vejo meu pai entra no carro, seja ele dirigindo ou no banco do passageiro, você tem que lembrar, põe o cinto, né? Assim, não que ele ofereça resistência, mas a cabeça dele ainda é a cabeça de que não precisa, né? Então ele esquece, se deixar ele viaja de um lugar para o outro sem lembrar de botar o cinto, né? Então no Brasil tem isso, e essa lei, hoje em dia, por exemplo, o pessoal de hoje em dia já é tranquilo, eu vejo até pessoas já usando o cinto no banco de trás, né? Isso, para minha geração, é inimaginável. Uma pessoa de 30 anos, 32 anos como eu, sentar no banco de trás e botar o cinto, você não vai ver. Por quê? Porque não é comum. A gente cresceu sem... Isso já até era obrigatório, né? Mas ninguém fazia. É isso, tipo, ninguém faz. Por quê? Porque, sei lá, é meio careta você usar o cinto atrás, né? E então no Brasil tem essas de a lei pega ou a lei não pega. Em países sérios, né? O Brasil não é um país sério, convenhamos. Em países sérios não tem essa. Tem a lei e tem até países que são extremamente rigorosos, né? Até, assim, eu não vou dizer que é até demais, né? Mas, assim, um grande nível de rigor, como Singapura, né, que nós mencionamos aqui, é um país que tem o inglês como segundo idioma, é um dos países mais ricos do mundo, né? Era um país que era extremamente pobre e hoje em dia é extremamente rico, aqueles países que a gente vê aqueles luxos, como a gente vê, por exemplo, nos Emirados Árabes, né? E é um país extremamente rigoroso, é aquele país que você não pode jogar um chiclete no chão, tem câmera em tudo quanto é lugar, você vive num Big Brother, né? Extremamente rigoroso, né? Então tem países de todos os tipos. O Brasil está no outro extremo, né? Onde aqui tudo pode. Quanto em média preciso para ir para o Canadá até me instalar e conseguir trabalho? Cara, isso. Deixa eu ver o seu nome aqui. Calma aí, deixa eu abrir o seu perfil. Se vocês soubessem o ódio que eu tenho quando eu aperto aqui nos comentários do Instagram, ele desce tudo e eu perco o comentário de vocês. Putz, que ferramenta horrível que é essa aqui.
Calma aí que eu vou achar o seu comentário aqui que eu perdi. Aqui, achei. Então o seu nome é Alcides. Alcides, eu não sei te dizer porque eu nunca tive essa experiência, né? Assim, talvez quem possa te ajudar mais com isso é a Eva, que tá aqui na live com a gente, mora lá no Canadá e já passou por isso, né? Há 20 anos atrás, quando ela foi embora definitivamente para o Canadá. Mas assim, eu vou arriscar dizer. Eu arrisco dizer que menos de 50 mil reais não vai rolar, entendeu? Assim, arriscando, porque... Imagina, você vai chegar lá, a nossa moeda é 5 vezes mais fraca do que a moeda deles, né? Então os seus 50 mil reais vão ser equivalente a 10 mil dólares, né? Dólares canadenses, né? Lá é outro, também chama-se dólar, mas é diferente. Então imagine, com 10 mil dólares, dá para se virar lá? Dá, mas não sei por quanto tempo, né? Então talvez ela consiga nos ajudar mais com isso aí. Eu sinceramente desconheço, nunca tive essa experiência na vida, né? A Eva tá falando, no Canadá, com visto de Canadá, pega cartão de trabalho, se não tiver o cartão é proibido trabalhar. Interessante, essa informação eu não conhecia, né? Então precisa ter uns requisitos lá para conseguir trabalhar no país. Né, claro, trabalhar de forma legal, né? Um trabalho informal, sem registro, isso sempre é possível, mas é aquilo. É coisa palavrada, né? Então você não tem nada que rege essa relação de empresa e funcionário. O Marcelo está dizendo, a questão racial no Canadá e Austrália... é uma pergunta, né? Perdão. E a questão racial no Canadá e Austrália? Sou negro e essa questão me preocupa quando penso em ir para fora. Marcelo, assim, no Canadá eu imagino que ela praticamente não existe, né? Porque assim, não só a questão de negros, mas é um país que está acostumado a todas as nacionalidades, todas as raças, né? E os negros também não seria diferente. Tem muita gente lá, muitos negros morando no Canadá. Por exemplo, eu tenho um amigo que mora lá, inclusive chama-se Rafael, como eu, né? Que mora lá no Canadá, tá lá com a esposa dele, que foi minha ex-aluna, e ele é negro também, né? E tá lá tranquilo, né? Assim, eu não tenho muito contato, mas pelo que eu vejo assim, as postagens, me parece super feliz, nunca vi ele reclamar de nada lá, e não tem problema. Assim, na Austrália, já é um país, sim, claro, que tem população negra, mas um pouco menos, né? É um país ali que está rodeado por outros países de predominantemente pessoas brancas, né? Ou amarelas, como são considerados os asiáticos, mas eu não acredito que tenha problemas, não, né? Eu não acredito que tenha muito problema. Lógico, aquilo sempre vai ter, né? Qualquer lugar do planeta Terra, assim, eu sempre gosto de dizer que questão de racismo e qualquer outro problema de preconceito, na verdade é um problema de ódio, né? Então vamos supor, um cara que ele é racista. O racismo é um veículo que transporta o ódio dele. O racismo não é a finalidade final, entende? Então vamos supor, um cara que é racista, ele vai ser também preconceituoso com uma mulher mesmo que seja uma mulher branca, né? Ele vai ser também preconceituoso, por exemplo, comigo, um cara que é racista, ele vai ser preconceituoso comigo de alguma forma. Alguma coisa ele vai achar, esse cara é muito magro, esse cara é muito alto, esse cara, sei lá, ele é narigudo, ele é muito feio. Alguma coisa ele vai achar, por quê? A questão é o ódio, né? Uma pessoa que tem preconceito com outra, ela tem ódio, e o racismo é só uma forma de manifestar, como o preconceito também é outra, como qualquer outro tipo de opressão também é um veículo, né? A finalidade final é sempre o ódio. Então, onde existem seres humanos, existe ódio e, lógico, se alguém tiver ódio contra você, o racismo será o caminho que ele vai achar para te ofender, para te fazer mal, né? Mas você está no Brasil. Então eu acredito que a maioria dos outros lugares para onde você vá, você vai ter menos problemas com isso. A tendência é que seja menos, não mais, né? Então acho que você não precisa esquentar a cabeça com isso. A Eva está falando, só dão cartão de trabalho para estudantes no Canadá. Sim, é extremamente comum. O pessoal vai com visto de estudante, né? E aí consegue começar a trabalhar lá também. Também é muito comum nos Estados Unidos, mas aí o pessoal já trabalha de forma... Eu não acredito que o trabalho seja regularizado também, mas é o mais comum hoje em dia nos Estados Unidos é a galera que vai com visto de estudante também. Os carros modernos avisa para colocar o cinto. É verdade, fica pitando, né? Fica enchendo o saco para você colocar o cinto. Às vezes você senta, já liga ali, você nem sai do lugar, né? Eu lembro, eu tive um carro que você precisava ligar, andar, e aí quando ele percebia pelo aumento de velocidade. Por exemplo, se você andasse a 20 por hora, que é extremamente devagar, ele não apitava, né? Porque acho que ele entendia que você estava manobrando, fazendo alguma coisa rápida. Aí se você passasse de 30 por hora, ele começava a apitar. Outro dia eu dirigi um carro
que só de rodar a chave, se você não estivesse com o cinto, ele já apitava, ele não deixava nem você sair do lugar, já começava a encher o saco pra você botar o cinto, né? Então tem isso, os carros já, hoje em dia, eles fazem esse trabalho, né? Fazem o trabalho de fiscal. O Márcio está dizendo, Singapura, tudo limpinho, arborizado, um paisagismo muito lindo. Então, exatamente por isso que eu não quis dizer que é extremo, entende? Porque olha as conquistas, né? Então, tem pessoas que falam, não, Singapura é muito extremo, eles são muito rígidos. Mas em compensação, é o que você falou, é muito rígido, mas é tudo limpo, extremamente limpo. É muito rígido, mas é extremamente arborizado, né? O paisagismo da cidade é bonita, né? Tudo funciona, então é o preço a se pagar, né? A ordem é o preço pela organização, pela qualidade de vida. Então, eu nunca vou dizer que é extremo, né? Assim, a gente acaba usando por linguagem popular, mas eu não considero extremo, não. Francilene mandou uma mãozinha, assim, um tchauzinho pra mim. A Lia falou, meu telefone não está abrindo. Como assim? Como não está abrindo? Não está conseguindo me assistir? Como assim? O Alcides disse... Eva tá falando para o Alcides, depende de como você vem, acredito que $25 mil por 6 meses. Então, fazendo a conversão, $25 mil... Ih, a matemática não é meu forte, hein? Façam a conversão, né? Então, $25 mil vai dar 5 vezes em reais, né? Então, precisa multiplicar. Deixa eu fazer aqui, abrir a calculadora rapidinho. Pode ser que alguém faça aí mais rápido que eu. Então, 25... Ou melhor, colocar 5 vezes 25 mil... Isso vai dar R$125 mil para passar 6 meses. Então é bem mais do que eu tinha dito, né? O problema é a conversão, né? Nossa moeda está extremamente desvalorizada. A Lia mandou um choro ali, uma cara de choro, porque ela não está conseguindo acompanhar a live direito. Aí o Alcides falou que entendeu. O Márcio está falando, saberiam informar alguns classificados para trabalhar remoto na área de programação? Márcio, dá uma olhada nos meus posts do Instagram. Eu fiz alguns posts do tipo, mostrando, destacando algumas vagas, e lá você vai ver os sites onde eu achei, porque agora de cabeça eu não tenho o nome, tá? Mas fica de olho, inclusive, né, nas próximas semanas eu devo fazer um post parecido, e aí você vai ver lá quais são os sites que eu uso pra achar, né? A Eva falou, racismo no Canadá não existe. Maravilha, então resolvido o problema. O que mais? Canadá tem muitos africanos, indianos, jamaicanos, como eu falei, tem várias outras nacionalidades, né? O que vence o ódio é o amor, disse a Francilene. Francilene, agora eu lembrei de você, Francilene, eu lembro de você. Você falou que eu tinha uma aparência muito parecida com uma pessoa que você conhece, né? Eu lembro. Cadê? 5,30 a cotação do dólar em média, sim, exatamente. Então, a gente deve calcular assim, a medida segura é calcular 5,5, né? O Kevinho mandou um oi aqui. Beleza. Então agora vamos seguir aqui. Eu não consegui nem dar segmento aqui, a live tá tão participativa, tão legal, que eu não consegui nem seguir com os países que eu tava falando. Então, continuando, o último que eu falei foi a Austrália, né? Certo. Então, obviamente, agora a gente vai falar dos Estados Unidos. Obviamente, você tá falando de um lugar legal para morar, um lugar com muita qualidade de vida, não daria para deixar os Estados Unidos fora disso, né? A Francine falou assim, meu ex-novo faleceu de Covid, né? Ela disse que eu pareço muito com ele. Então, voltando aos Estados Unidos, sim, é um país que tem muita qualidade de vida, né? Acho que assim, eu não preciso destacar os pontos positivos, né? Obviamente não preciso destacar. Eu vou destacar então os negativos, né? Eu acho que talvez um dos principais, assim, uma coisa boba, mas que para algumas pessoas pode ser um problema, nos Estados Unidos você precisa fazer tudo de carro, né? Absolutamente tudo. Transporte público praticamente inexiste nos Estados Unidos, né? Tirando as grandes cidades, que você vai ter linhas de ônibus e linha de metrô em alguns, mas transporte público definitivamente não é o forte dos americanos. Como lá carro é muito barato, né, também tem isso. Então tem um ponto negativo, mas ao mesmo tempo é fácil de você resolver. Mas assim, dirigir nos Estados Unidos é praticamente empírico, né? Aqui no Brasil tem gente que não sabe dirigir, tem gente que nunca tira uma carteira de motorista porque consegue se virar, né? Tem alguém na família que dirige, ou então o transporte público já resolve o problema da pessoa, né? A gente está acostumado a pegar ônibus e metrô no Brasil, especialmente em São Paulo, né? Mas nos Estados Unidos não tem essa. Você precisa saber dirigir. Se você não souber, tipo, você precisa ir num mercadinho comprar um pão para você comer, você vai precisar ir de carro. Todo lugar que você for nos Estados Unidos você precisa ir de carro. Então, dirigir nos Estados Unidos é
obrigatório, é fundamental, não tem como não dirigir, né? E pelo menos os carros são baratos, dá para você comprar um carro tranquilamente lá, né? Carros bons, inclusive, pagando bem menos do que você pagaria aqui no Brasil. E o que mais a gente tem de negativo, né? Assim, alguns lugares dos Estados Unidos, a economia não está muito legal, tá? Vou falar uma coisa aqui, é importante a gente... Assim, nós sabemos que a mídia tem as suas tendências, tem as suas preferências políticas, né? Então, uma coisa, outra vantagem de quem sabe falar inglês, você consegue acompanhar o que está acontecendo através das redes sociais, né? Assim, você consegue ver, você vai ver muita sigla em postagens de americanos, FJB, né? FJB, eu tava vendo em todo lugar, toda a mídia social onde tinha americano eu via FJB. Eu falei, caramba, o que é isso? Não sei o que é. Até o dia que eu vi alguém escrevendo, que é Fuck Joe Biden, né? Então é tipo, colocando em palavras bonitas, seria vai se ferrar Joe Biden, né? O ferrar, na verdade, você sabe que é outra coisa, né? Outra palavra mais feinha. Então, por quê? Porque a economia não está tão legal como de repente pode parecer na televisão, nas notícias que nos chegam, né? Então, não está muito legal a economia e em alguns lugares, como por exemplo a Califórnia, coloquem no YouTube, coloquem situação da Califórnia atualmente, vocês vão ver, a coisa está assustadora, né? Tá tendo assim muitas explosões de focos de lugar, como por exemplo aqui em São Paulo, quem não é de São Paulo talvez não saiba o que é. Aqui em São Paulo a gente tem um negócio que chama-se Cracolândia. Todo mundo sabe o que é? Coloque aqui nos comentários para eu saber. A Cracolândia é aqui em São Paulo a gente tem o problema, né, do crack, as pessoas que são dependentes de crack, e elas meio que tomaram alguns bairros aqui no centro de São Paulo. Tomaram mesmo, tipo, regiões importantes da cidade, você não consegue passar, eles fecharam a rua, imagina um mar de pessoas, sei lá, quantas pessoas deve ter ali? Umas 200, 300 pessoas, fechando uma rua e você não pode passar com o seu carro ali, você não pode passar a pé ali porque não é seguro, né? E aquelas pessoas moram ali no meio da rua literalmente, né? Tudo sujo, maior bagunça. Quem é de São Paulo sabe muito bem o que eu estou falando. Antes de continuar, deixa eu agradecer ao Flávio aqui que está falando. Boa tarde, Rafa, um dos melhores professores, seu conteúdo é incrível, parabéns. Obrigado, meu irmão, obrigado e continue me acompanhando. Hoje à noite ainda tem mais uma live, né? Então, quem é de São Paulo, coloca aqui para mim nos comentários para saber quantos de vocês sabem o que é a Cracolândia, né? Então, nos Estados Unidos está começando a explodir alguns lugares assim, né? Às vezes é de crack, às vezes é alguma outra droga que deixa essas pessoas dependentes. Na Califórnia, onde mais? Na Filadélfia tá tendo demais, né? Até em Nova York tá começando a ter isso. Meu, Nova York é surreal, né? Assim, no Brasil, você até vê isso, porque o Brasil é uma bagunça. Então você vê isso em uma cidade como São Paulo, que é a cidade mais importante da América Latina, e a gente já até acostumou, né? Mas, pô, você imaginar que isso está acontecendo em Nova York é surreal, né? E isso associado também à condição financeira de algum desses estados, né? Então a Califórnia, eu não vou dizer que está quebrado, obviamente, é um estado riquíssimo, mas as pessoas estão. As pessoas da Califórnia estão quebradas, né? Então a Califórnia, e assim, é um contraste muito grande, porque a Califórnia é onde moram os artistas, né? Onde fica Los Angeles, é onde fica Hollywood, né? Então, ao mesmo tempo você tem as pessoas mais ricas do país e algumas das pessoas mais pobres, né? Então, façam essa atividade. Terminando a live aqui, coloquem no YouTube, situação atual da Califórnia. Vocês vão achar vários vídeos, vocês vão ver que a coisa está assustadora, né? Então tem essa situação, às vezes a mídia trazendo as notícias aqui, pode parecer que o governo Biden está uma maravilha, pode parecer que os Estados Unidos virou um paraíso, mas não, está longe de ser isso. Tá? E tem muita crítica também por causa da questão da guerra da Ucrânia, né? Então ele está direcionando muito dinheiro do país para a guerra da Ucrânia e tem muito americano falando, pô, mas a gente está precisando desse dinheiro aqui, né? Olha como tá a coisa, olha ao redor, né? Então não, o governo definitivamente não é uma unanimidade. Não se surpreendam se ele não for reeleito daqui a 2 anos, né? Quando que é a eleição deles? É ano que vem? Não, daqui a 2 anos, né? Então não vai ser surpresa nenhuma se ele não for reeleito, né? Muito pelo contrário, acho que a tendência é ele não ser. E às vezes daqui a gente não tem essa visão, né? Parece que está tudo bem lá e não está. Então esses seriam os principais pontos negativos dos Estados Unidos, né? Violência tem, mas se você sobrevive no Brasil, lá você vai tirar de letra, né? E algumas outras coisas assim, mas são problemas menores. Assim, problemas existem, mas a gente sempre compara com o Brasil, né? E se aqui no Brasil a gente passa bem, até consideravelmente bem, não é lá que as coisas ruins vão te acontecer, né?
Então, o que mais? Até agora, eu falei mais as opções óbvias, né? Mas é claro que a gente também tem bons países onde você pode morar com muita qualidade de vida, né? E países onde se fala inglês, como por exemplo, Porto Rico. Porto Rico é um bom país para se viver. É possível você ter boa qualidade de vida morando em Porto Rico. Nova Zelândia, né? Nova Zelândia tem uma das melhores qualidades de vida do mundo também, né? Aqui eu coloquei na lista dos menores, porque como eu disse, não é todo mundo que conhece Nova Zelândia. Mas até mesmo pela proximidade da Austrália ali, os dois países são muito parecidos, assim, para alguém que está saindo do Brasil para ir morar fora, então você vai encontrar muitas semelhanças, né? O Luiz falou violência mais em série, tipo Breaking Bad ou filmes policiais. Exatamente, Luiz, a gente tem, por exemplo, se você assiste, principalmente as séries policiais, a maioria delas acontece lá em Nova York, você vai falar, nossa, Estados Unidos é uma doideira, né? Tipo, tiroteio em tudo quanto é lugar, tudo quanto é tipo de crime, e é lógico, a televisão nos dá essa sensação, né? Se você for fazer uma lista, quantas séries policiais americanas existem? Cara, se a gente fosse escrever, a gente conseguiria tranquilamente escrever mais de 25 séries, né? E cada uma dessas séries tem que fazer seus episódios, precisa criar conteúdo, né? E filme, se você for colocar filme na jogada, então você tem essa impressão de que o país é uma doideira, mas não, óbvio que não, né? É mais questão de filme, né? Lógico que não é um paraíso na Terra, mas também não é uma doideira, nada fora do que a gente conhece aqui, né? Então, eu sempre digo, quem vive no Brasil, tira qualquer outro lugar do planeta de letra. Qualquer lugar, né? Então, quase qualquer outro lugar que você for, você vai ter mais segurança que o Brasil. Seríssimo, com poucas exceções. Questão de segurança, você vai se virar em qualquer país do mundo. Você não precisa temer, né? Que mais a gente tem aqui de interessante? África do Sul. África do Sul é um país consideravelmente bom, né? Tem muita questão racial, tal. É um país caro, né? Também, e talvez a renda já não seja tão alta como dos outros países, mas também é uma boa renda, né? Então tem essa questão. Questão de clima também é razoavelmente bom, né? É um meio termo, não é tão quente, mas também não é tão frio assim, né? E então acaba sendo uma outra opção. Agora, das outras opções aqui que eu disse, a Índia, né? Vejam bem, a Índia tem tudo para começar a rivalizar economicamente com a Índia com a China nos próximos anos, né? Então, da mesma forma que a China, incrivelmente, é um país bom para se viver, lógico, se você está nas grandes cidades, né? Você tem qualidade de vida. A Índia também se tornará nos próximos anos, né? Então, a Índia ainda tem a vantagem de ser um centro tecnológico, né? Então você vê assim os profissionais de TI que vêm da Índia, né? São famosos, a Índia é famosa por ter pessoal que é fera na área de computadores, na área de programação, né? Como acho que o Luiz estava falando aqui. Então a Índia tem tudo para ser uma economia que vai rivalizar com a China nos próximos talvez 20 anos, né? Então a gente vai ver do mesmo jeito que a China está popular hoje em dia, a Índia estará também nos próximos anos. Anotem o que eu estou falando. Então é uma boa opção. Talvez você chegando lá hoje, então você já vai se preparar, quando o país realmente estourar, você já vai estar lá, né? Aí, quando ele estourar, fica mais caro de ir morar, né? E, obviamente, aqui, a última opção interessante que eu tenho para mencionar para vocês é Singapura, que a gente já falou aqui, né? Então, é um país caro, mas também é um país onde você vai ganhar muito dinheiro, e é um país, assim, que vai te chocar para você que está saindo do Brasil. Sem dúvidas, eu acho que de todos aqui, é o que mais vai te chocar justamente por causa dessa questão das leis e do controle, né? Então você vai sair do país como o Brasil, que é uma bagunça, para ir para Singapura, que é um país extremamente rigoroso com as suas leis, né? Você não pode jogar um chiclete na rua, você não pode jogar uma bituca de cigarro na rua, né? Porém, também é a mesma situação, você não vai encontrar ninguém que tenha ido para Singapura e não tenha gostado, né? O máximo que você vai ouvir é a pessoa falando, algumas pessoas vão achar que é excessivo, né? Eu falo, não, acho que é um pouco demais, eles são exigentes demais, né? Eu, como falei, eu não acredito, eu não considero isso demais, eu acho que é um bom preço a se pagar, vamos dizer assim, né? Mas então pode ser o único ponto negativo que algumas pessoas vão levantar, né? De que é um país muito rigoroso, mas fora isso, você só vai ter boas coisas para dizer, né? Eu acompanho algumas pessoas pelo YouTube, que costumam viajar o mundo, né? Sabe aquelas pessoas que gostam de viajar, visitaram já 100 e poucos países? Eu acompanho alguns assim no YouTube.
E todos os que eu vejo que visitam Singapura, quando fazem a lista lá dos seus 5 melhores países, colocam Singapura entre os 5 primeiros. Então, sem dúvidas, é um país que, se você tiver inglês e você tiver o interesse de morar lá, você vai passar extremamente bem e não vai sentir muita saudade do Brasil, né? E o clima também é bom, é um país que tem um bom clima, então nem isso ele deixa a desejar, né? O Luiz falou: fiz uma vez uma live de conversação com uma teacher da África do Sul, Cape Town. Sotaque fica um meio termo entre o American English e o British English. Sim, então a África do Sul também é uma opção de intercâmbio. Eu tenho um ex-aluno que fez intercâmbio lá, o Carlos, né? E ele, assim, falou que foi caro, talvez ele teria considerado uma outra possibilidade, né? E, assim, em alguns lugares ele não se sentiu muito seguro. Eu acabei esquecendo de falar isso na hora, mas agora eu lembrei, né? Então ele relatou que em alguns lugares ele não sentiu muita segurança, né? E, assim, na questão para aprender o inglês, assim, só pelo inglês é uma boa opção, né? Não é um sotaque tão forte, não é um sotaque tão carregado. Por exemplo, meu amigo Wagninho falou aqui que quando ele teve aula na minha escola com o James, que era um professor australiano, ele achou que era o sotaque mais fácil de entender. Mas porque o James, ele é de família africana, sul-africana, né? Então ele tem, o sotaque dele não é um sotaque australiano 100%, né? Ele é muito até mais africano do que australiano, então por isso que ele relatou essa facilidade, porque a maioria das pessoas dizem que o sotaque australiano é muito difícil, né? Eu não acho, eu acho um sotaque tranquilo, mas lógico, eu tenho costume. Mas para quem está aprendendo assim de primeira, com certeza é um sotaque que espanta um pouco, né? Mas enfim, a África do Sul também é uma boa opção, a Austrália também, e Singapura é uma das minhas sugestões também, sem dúvida, certo? Mas você pode ver aqui que, de forma geral, a grande maioria dos países que eu citei, que são países que falam inglês e que são boas opções para morar, a grande maioria deles são países de primeiro mundo. Isso não é uma coincidência. O inglês está consideravelmente atrelado ao sucesso financeiro, né? Então esse é a mensagem que eu quero passar para vocês nessa live. Não é coincidência. É óbvio, eu mencionei aqui vários países africanos que têm o inglês como a sua segunda língua, não a primeira, né? E que são países que são pobres, né? Sim. Mas aqui a gente tem a questão que a África, de forma geral, todinha, né? Você vai ter 1 ou 2 ou 3 países que são exceções, mas é um continente que infelizmente tem uma situação financeira que não é legal. Fora isso, tirando esses países da África, todos os outros que eu mencionei são países de primeiro mundo com uma ou outra exceção, né? Os que não são de primeiro mundo são países que têm uma qualidade muito grande, têm um IDH muito alto, muito mais alto do que o do Brasil, por exemplo. Então, para a gente ver, não é coincidência, né? O inglês proporciona melhores oportunidades de negócio e de lucros, né? Eu acho que, assim, mais do que o idioma em si, é a questão foram todos países colonizados pela Inglaterra, né? Então a Inglaterra que concebeu o sistema liberal que nós vivemos hoje, né? Então o sistema bancário que nós conhecemos hoje foi criado pela Inglaterra, né? Então é natural que os países de língua inglesa, que foram colonizados pela Inglaterra, tenham mais liberdade financeira. E os países, quanto mais liberdade financeira tem um país, mais rico ele é, né? Então o inglês também está atrelado a isso, certo? Então, pessoal, foi um prazer tê-los aqui mais uma vez. Essa foi a segunda live do dia. Teremos mais uma live essa noite. Essa semana estamos fazendo lives de segunda a sexta, né? 3 lives por dia, manhã, tarde e noite. Semana que vem eu vou seguir nessa jornada maluca 3 vezes por dia com vocês aqui. E a live de hoje à noite, às 20h30. O tema é, deixa eu ver aqui o título para falar para vocês, que de cabeça eu não estou lembrando. O título da live é uma live interessantíssima, hein? Medo de não conseguir aprender inglês? Faça isso. O que é isso, Rafa? Só vou contar pra você se você estiver na live de hoje à noite. Sei que muita gente tem esse problema, tem medo, né, de não conseguir aprender inglês. Às vezes a pessoa nem começa, nem engata no processo porque ele tem medo de não conseguir. Então, se você é uma dessas pessoas, o seu lugar é às 20h30 comigo aqui para mais uma live. Eu vou te dizer o que você precisa fazer para acabar com esse medo. Beleza? Pessoal, valeu, um abraço e eu vejo vocês mais tarde às 20h30. Valeu!